normalmente as pessoas querem acabar com os seus sofrimentos, ainda mais se elas já tiverem sofrido muito, né? Se a vida foi muito difícil, se elas não conseguiram muitos resultados ou permitiram que coisas ruins acontecessem demais, enfim, quanto mais elas sofreram, mais naturalmente elas desejam acabar com os seus sofrimentos. Até aí não tem nenhum problema não, para falar a verdade, né? Não querer sofrer, querer se fortalecer para não sofrer mais ou sofrer menos, enfim, não tem nenhum problema. A grande questão é que muitas vezes as pessoas confundem os seus sofrimentos com os seus problemas. Elas tentam resolver os seus sofrimentos apenas sem resolver os seus problemas. Elas dizem que os problemas delas, né, são exatamente aquelas coisas pelas quais elas sofrem. E não é exatamente isto, tá? Não é exatamente isto. A mente confunde, a mente pode fazer alguém se alegrar com algo que é extremamente destrutivo. A mente pode fazer uma pessoa se importar com algo, transformar aquele algo num grande problema, sendo que não é um problema tão grande assim, não é uma coisa tão fundamental. Tem outras que são muito mais fundamentais, muito mais essenciais de serem resolvidas. E muitas vezes isto é confundido. Um grande exemplo para que isso fique claro é o seguinte: imagina uma relação amorosa. E aí, essa relação começou bem, só que um dos lados tem um problema. E que problema? Essa pessoa é insegura e é um inseguro ciumento. Este é o problema que este lado tem. E aí, a relação ela ia bem, só que desde o início, o ciumento, né? Logo que o ciumento entende que ele está numa relação, ele se sente à vontade para ser ciumento. E, bom, este é o verdadeiro problema, né? O problema do ciumento é o simples fato dele ser ciumento. Só que o ciumento vê o mundo pelas lentes do seu problema. Ele pode até entender que ele tem um problema, só que ele não dá importância àquilo ali. E, consequentemente, ele nunca vai conseguir se resolver, né? Porque aquela pessoa que não toma consciência dos seus reais problemas, dificilmente ela se resolve. E tomar consciência não é apenas saber que o problema existe, é dar a devida importância para ele. Isto que é consciência. Tem muita gente que diz, eu sei que eu sou isso, eu sei que eu sou aquilo, mas a pessoa não dá importância. Ela não é capaz de entender que toda destruição, toda negatividade, todo mal que existe em sua vida é por conta daquilo. Ela não acha, ela vê outras coisas como sendo mais importantes ainda. Mas vamos lá, voltando ao caso. Então, o ciumento está lá com a outra pessoa com quem ele se envolve. No primeiro momento, tudo ia bem, mas muito cedo o ciumento se sentiu à vontade para fazer cobranças. Uma vez que ele começa, pronto, a coisa desencarrilha. Aí ele vai cada vez mais, né, cobrando, cada vez mais fantasiando, cada vez mais fazendo acusações. E o outro lado, no primeiro momento, até luta para mostrar que não tem nada, luta para fazer o relacionamento resistir. Só que em algum momento o outro lado chega a dizer claramente, epa, eu estou perdendo a admiração por ti. Se esse lado aqui for minimamente equilibrado, não digo nem uma pessoa equilibrada, tá? Não precisa ser uma pessoa equilibrada. Se for minimamente uma pessoa equilibrada, o natural vai ser que este outro lado perca a admiração. Se esse outro lado aqui for muito doente, tiver uma tendência a um desequilíbrio mais acentuado, aí não, né? Aí vão ficar num vínculo neurótico. Mas enfim, aí esse lado pode dizer, eu estou perdendo a admiração. Mas aí a briga depois se resolve, né? E enfim, a coisa vai continuando. Sucessivas brigas, sempre com origem no ciúme do ciumento. E o outro lado sempre dizendo, eu estou perdendo a admiração, está incômodo. Enfim, várias pessoas, inclusive, tentando ajudar esse lado aqui, família, amigos, até que em algum momento esse lado se libera. Acaba a relação. O ciumento, normalmente, tenta acusar, tenta se justificar, eu posso não ter feito certo, mas eu fiz porque eu amava. O ciumento tenta, né, criar uma pena, alguma coisa do tipo, e o outro até fica com pena, mas o sentimento de que não vale a pena, o sentimento de insegurança, de medo do outro lado é muito mais forte. Então, quando isso acontece, o ciumento ele entende o seguinte, o meu maior problema
é não ter aquela pessoa que eu amo. Não é verdade. O maior problema do ciumento é ser ciumento. É o ciúme dele que acaba destruindo tudo. Esse ciumento nunca tem consciência. Tanto é que muitas vezes ele finge que entendeu. Eu prometo, não vou mais ser assim, né? Para poder ter de volta. Mas pouco tempo depois ele cai na mesma coisa, na mesma esparrela. Por quê? Porque ele não se dedica o suficiente para mudar aquilo, ele não dá importância suficiente. Ele quer um resultado, mas ele não quer resolver o verdadeiro problema que o impede de alcançar o resultado que ele tem, que é uma vida amorosa legal, sadia, né? Ele não quer tratar aquilo ali. Este é o problema de uma pessoa ciumenta, sem dúvida alguma, mas é um problema exclusivo de uma pessoa ciumenta? Não, é um problema da maior parte das pessoas. Elas não focam nos seus problemas reais, elas focam mais nos seus sofrimentos, aquilo que lhes causa mais angústia. E deixam seus problemas reais de lado, porque não se importam tanto assim com eles. E se tu tens uma mentalidade de poder, os teus problemas reais, aquilo que te produz algum desequilíbrio, aquilo que te produz alguma incompetência técnica, digamos assim. Eu quero expandir na carreira. Na minha carreira, as pessoas costumam falar inglês e eu não falo. Esse é um problema real. Né? Esse é um problema real. Aí tem gente por aí que está investindo em tanta outra coisa, cursos, especializações, MBA, né? Mas o que mais fazem na carreira dele é inglês. Todas as relações são em inglês, congressos, enfim, tem carreiras onde são assim. Não estou dizendo que inglês cada um resolve tudo, né? Estou dizendo que cada um vai ter que olhar para a sua situação e entender com clareza quais são as dificuldades reais, quais são os problemas verdadeiros. Se numa carreira onde se destaca mais aqueles que falam inglês, alguém quer se destacar sem falar inglês, essa pessoa tem um problema verdadeiro, que é aprender inglês. Ainda que ela não se torne fluente, ela precisa melhorar o nível dela de inglês. Quanto mais ela melhorar, maiores as chances. Este é o problema real, né? Tem gente que tenta inverter, tem gente que imagina o seguinte: eu vou ter um progresso na carreira e aí, quando eu estiver melhor, eu vou ter mais tempo, mais dinheiro, eu invisto no inglês. Não é assim que funciona. Investimento é sempre uma coisa anterior, não é posterior. Posteriormente pode haver mais investimento. Só que o investimento mesmo é naquele momento em que não se tem o resultado. O investimento é para ter resultados, não é porque se teve resultados. Quando se tem resultados, o que se faz é investir mais. Mas investimento não é só para quando os resultados vierem, não. Agora eu vi que já tem resultado. Tem muita gente assim também, né? Vou esperar, ver se tem resultado, vou ver se outras pessoas conseguem. Aí quando eu vi, aí eu faço. Outro erro gigantesco, né? Investimento vem acompanhado de algum risco. Eu já coloquei aqui um vídeo chamado Correr Riscos. A pessoa tem que investir antes, correndo o risco de investir e não ter tanto assim o resultado. Isso aí também acontece. Né? Mas quanto mais ela investe, quanto mais ela corre o risco, inclusive, de perder um pouco do tempo dela, maiores as chances. Essa que é a grande questão. A mentalidade de poder inclui tudo isso. A pessoa tomar a dianteira, a pessoa ser capaz de correr riscos de não ter os resultados pretendidos, a pessoa investir anteriormente, a pessoa saber quais são as reais dificuldades, os verdadeiros problemas que ela possui, não confundir problemas com sofrimentos. Deve tentar se livrar dos seus sofrimentos, sem dúvida alguma, mas nunca desprezando a energia que ela deve colocar nos seus reais problemas. Muitas bênçãos para vocês. Até o próximo vídeo. Se este conteúdo te ajudou ou agradou de alguma forma, ajuda o canal curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.